Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril, e você confere agora notícias aqui do Senado. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto que altera a lei de alienação parental para proibir que genitores investigados por crimes contra a criança possam obter a guarda do filho. A proposta segue para a sanção do presidente da República. O texto determina que pais ou mães investigados ficam impedidos de receber guarda compartilhada ou de responder pela fixação cautelar de domicílio da criança ou do adolescente. O projeto também define que fica proibida a alteração da guarda para favorecer o genitor investigado ou processado por crime contra a criança ou adolescente ou violência doméstica, mesmo quando acusam outro genitor de alienação parental. A alienação parental acontece quando a mãe ou o pai é acusado de colocar a criança contra o outro genitor. Geralmente os homens desconstroem aquela situação, colocando como se fosse uma alienação parental. E quando você vai verificar, é um caso de violência, onde a criança é submetida à violência, onde a ex-mulher é submetida à violência, piorando aquele quadro. Então, assim, projetos de lei que visem modificar, impedir a guarda compartilhada em casos de violência contra a mulher, em casos de violência doméstica, em casos de violência contra a criança, de crimes cometidos, abusos cometidos contra as crianças, é extremamente salutar. O nosso relatório tomou todo o cuidado possível para que a alienação parental não fique exposto a outros argumentos, a outros acréscimos para que possa ser apreciado e ter uma análise mais profunda e que tudo aquilo que se pretendeu introduzir nessa lei, ele possa ser considerada como um acréscimo favorável à elaboração da lei e não em prejuízo dela. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, apensado outras 13 proposições. No entanto, a relatora, senadora Rose de Freitas, recomendou a rejeição de boa parte das alterações. Nessa etapa do processo legislativo, não podemos alterar o mérito. Apenas devemos, como casa revisora que somos, concordar ou não com as alterações realizadas pela Câmara dos Deputados e realizar ajuste de redação, assim como nós fizemos. Portanto, senhor presidente, na construção desse relatório, nós ouvimos todos os lados e o resultado, e esse relatório é fruto da contribuição do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da sociedade organizada, que visou construir, em conjunto com essa relatoria, o melhor texto possível. Os senadores também aprovaram um projeto que permite que laboratórios forneçam as bulas dos medicamentos pelo meio digital. A proposta também aguarda a sanção do presidente da República. Pelo texto, laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um QR Code que direciona o consumidor ao endereço virtual com acesso à bula do produto. De acordo com o projeto, a versão digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A proposta dividiu opiniões. Qualquer avanço gera transtorno. Agora, como que eu vou pôr uma bula de papel em cartela de analgésico, que é vendido só a cartela? Não tem como. Esse avanço veio para ficar e vai ficar. Isso é igual aparelho celular nos tempos de hoje. Ninguém vive mais sem um aparelho desse. Esse mesmo leitor de QR Code, o cidadão de Tartarugalzinho, um município da periferia de Tartarugalzinho, município do meu estado, Amapá, se ele vai ter. Se um cidadão que hoje não tem os R$400 de auxílio emergencial, mora na periferia de Macapá, lá no bairro dos Congóis, se ele vai ter um leitor de QR Code. Não vai se acabar definitivamente com a bula de papel. Nós vamos ter uma evolução com o QR Code que, na minha singela percepção, é algo que vai ser implantado, vai ser aceito pela sociedade, assimilado e mais usado até do que a própria bula de papel. Outro ponto que gerou polêmica foi a rastreabilidade dos medicamentos pela Anvisa. A modernização é importante. O nosso objetivo
é garantir o controle de medicamentos adequados, a rastreabilidade, melhorar a acessibilidade. O texto, como se encontra, atende todos esses requisitos. Então, me somo à opinião de vários colegas da necessidade de amadurecimento do texto, porque, repito, sei que a boa intenção do senador Nelson Trade é evidente, mas o texto, como se encontra, não pode receber o nosso voto positivo. As obrigações que a Anvisa tem para com o controle de qualidade, com o controle da rastreabilidade estão mantidas. O texto diz que a Anvisa disciplinará os produtos, consequentemente as suas quantidades e qualidades. Quanto à serialização, não está escrito que a Anvisa vai perder esse mecanismo, a atribuição de fiscalizar e monitorar. Não retira da Anvisa qualquer poder ou atribuição, só não possibilita, com essa aprovação, a criação de mais um mecanismo para fazer aquilo que já se faz hoje, e muito bem feito. Dos 12 itens que estavam na pauta do plenário, os senadores votaram 10, além de mais 2 requerimentos extra-pauta. Entre os projetos aprovados está o que amplia a divulgação de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, que segue para análise da Câmara dos Deputados, e o que institui a Frente Parlamentar do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Uma das mais importantes funções do Congresso Nacional é elaborar o orçamento para o próximo ano. É no primeiro semestre que uma comissão de senadores e de deputados se reúne para planejar onde e como aplicar os recursos da União. Contas, contas e mais contas. Para a dona de casa ou para o gestor público, o raciocínio é praticamente o mesmo. O ideal é separar o dinheiro arrecadado para fazer frente às despesas. Primeiro, aquelas mais importantes, obrigatórias, moradia, saúde, educação, alimentação, tocando em frente o dia a dia. Mas é sempre bom reservar algum também para as emergências e imprevistos. O orçamento da União deve ser planejado de acordo com tudo isso. A LDO, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Sem a peça das diretrizes orçamentárias, você não monta a lei do orçamento. Ainda nem nos recuperamos da pandemia e veio a guerra na Ucrânia, encarecendo insumos, produtos e os custos de transportes entre os países. No Brasil, a inflação passa de 11% ao ano. O cenário na economia é de instabilidade. Tudo isso vai ser levado em conta pela Comissão Mista do Orçamento. A Comissão Mista do Orçamento é composta por 30 deputados federais e 10 senadores, com igual número de suplentes. Até 29 de março passado, a senadora Rose de Freitas ocupou a presidência, que agora, de acordo com o regimento, será exercida por um deputado. Este ano, a página da comissão disponibilizou o sistema Sindorc para substituir os ofícios enviados por parlamentares e público externo sobre indicações para a execução de emendas do relator geral. Há muitas questões que precisam ser discutidas calmamente, profundamente, e isso é muito complicado de fazer durante a própria elaboração do orçamento. É preciso separar diretrizes, hipóteses, ideias sobre as quais o orçamento se baseará do próprio orçamento, de sua própria elaboração. O que deve ser levado em conta na elaboração do PELOA, bem como na sua tramitação no processo legislativo, é justamente esse papel orientador que ele tem na elaboração e execução da LOA, para que o orçamento ele possa cumprir efetivamente o seu papel de lei de meios para a obtenção de boas políticas e serviços públicos. Professor e profissional de educação física são duas profissões distintas? O professor da área deve ser vinculado aos conselhos profissionais? O assunto rendeu uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. Divergências de interpretação sobre os limites do profissional de educação física e do professor dessa área. Que leis e instituições regulam desempenho e formação têm dado margens a dúvidas. Para os conselhos de educação física,
Nenhum profissional da área pode escapar à formação, vinculação e código de ética. Temos como premissa a defesa da sociedade, para que seja atendido por um profissional que, além de formação superior em educação física, está sob um código de ética, que, dentre outras condutas, preza pela qualidade de sua intervenção e respeito às crianças, adolescentes e jovens que estão sob sua responsabilidade. Os conselhos se veem como guardiães do bom exercício profissional, até mesmo nos estabelecimentos de ensino. Os profissionais podem recorrer quando professores de formação atuam em educação física durante essa área. Professor de educação física substituído por professores de outras disciplinas na administração das aulas. A escola não oferecer a disciplina de educação física, pode recorrer ao Conselho Federal, que é esse conselho que atua e que defende os professores. Representantes dos profissionais da educação veem conflito de fiscalização. O professor de educação física, a professora de educação física dentro da escola é um educador. É uma educadora e a atuação profissional do professor de educação física dentro da escola segue os princípios da educação pública brasileira, normatizadas pela Constituição Federal, pela LDB, pela Base Nacional Curricular Comum, pelos sistemas de ensino no Brasil afora. Este representante sindical leu um trecho de parecer do Ministério da Educação. O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais, estando sujeitos aos regulamentos do sistema de ensino em que se inseria a instituição escolar. Enquanto os poderes legislativo e judiciário são demandados para examinar e resolver o problema, há uma categoria que vem crescendo e busca ser valorizada. Conta com aproximadamente 541.606 profissionais de educação física e 65.870 estabelecimentos que prestam serviços nas áreas de atividades físicas e esportivas registradas.